Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, Igreja de Nova Vida do Meia. É um prazer estar aqui com os irmãos, voltando depois de um tempo ausente. Estamos voltando para servir a Santa Ceia do Senhor neste domingo, 6 de setembro de 2020. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor e logo após a ceia vem o pastor Lorivaldo com uma mensagem. Aqui agora nós estamos gravando em vídeo, porque é a ceia. Quero que você já tenha a sua mesa preparada aí e nós vamos participar da ceia. Depois o pastor Lorivaldo tem uma mensagem maravilhosa e vale a pena você ouvir, receber a palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração no início dessa reunião, no início deste culto a Deus, porque é um culto através do YouTube, mas é um culto a Deus, servindo a ceia do Senhor, a palavra, a mensagem e no final a oração da fé em seu favor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, por este dia, por esta manhã, por esta oportunidade que temos de estarmos celebrando com os irmãos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Pai querido, muito obrigado por este privilégio da vida cristã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E agora, por esta manhã, Deus confirma a obra das nossas mãos, que esse momento da comunhão, o momento da palavra, a oração da fé que será feita, que aqueles irmãos que não estão presencialmente na igreja nesta manhã, sejam alcançados com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. Que cada irmã e irmão seja ricamente abençoado por ti, Senhor. Porque tu és um Deus de perto, mas também um Deus de longe. Tu és um Deus Emanuel, Deus conosco. E por tudo eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero agora ler um texto da Palavra de Deus que necessariamente não tem nada a ver com a Santa Ceia do Senhor, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 13, a partir do versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas, mas não foi só isto. Ele não só nos libertou do império das trevas, mas ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Porque se Cristo tivesse nos libertado e nos deixado lá, abandonado, o que seria de nós? Mas ele nos trouxe, ele nos transportou de um império de trevas, do império de pecado, para o reino do Filho do seu amor. E diz mais, falando dessa pessoa bendita de Jesus, diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpável e irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glórias a Deus por esta palavra tão boa do evangelho. Então, nesta manhã, ao participar da ceia, nós estamos participando da obra de Jesus na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição. A Bíblia diz que Cristo deu a sua vida por nós. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele nos libertou do império das trevas, graças a Deus. Mas não só isso, mas nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E em Cristo Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E diz o versículo 22, e nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpável, santo e irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então a minha palavra pastoral nessa manhã, você minha irmã, você meu irmão que está em casa, que vai participar da mesa do Senhor daqui a pouco,
Permaneça na fé, meu irmão. Permaneça firme, alicerçados e firmes na fé do Evangelho de Jesus Cristo. Diz mais, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Da esperança do Evangelho. Neste mundo, tem muitas esperanças. Tem pessoas que têm esperança em casar. Tem pessoas que têm esperança em ganhar na loteria esportiva. Tem pessoas que estão doentes, estão na esperança de ser curado. Mas nós temos todas essas esperanças e temos a esperança do Evangelho, que é as promessas da vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a grande esperança. Porque se a nossa esperança está apenas aqui neste mundo, somos os mais infelizes do que todos somos. Mas a nossa esperança transcende este mundo, chega até a eternidade. Essa é a esperança do Evangelho que ouviste, do qual foi pregada toda criatura debaixo do céu, da qual eu, disse Paulo, me tornei ministro. Então, queridos, graças a Deus pela esperança do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da esperança. Então, graças a Deus, que Ele nos tirou, me tirou. E se tirou você, diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus, que Ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, do domínio do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então é nesta fé, é nesta confiança, é nessa certeza que nós vamos agora participar desta mesa. Nós vamos participar do pão e do cálice. O pão fala do corpo de Cristo que foi pregado na cruz do Calvário. E o suco que nós vamos tomar, esse cálice, representa o sangue de Jesus, que nos comprou, que nos resgatou, que pagou o preço. Tudo tem um preço neste mundo. Você já notou que tudo tem um preço? Se você quer um refrigerante, tem um preço. Se você quer uma geladeira nova, tem um preço. Se você quer um automóvel, tem um preço. A minha salvação custou um preço. E qual foi o preço? Não foi prata nem ouro. Foi o precioso sangue de Jesus. Valorize isso, meu irmão. Nós precisamos valorizar esse preço que o nosso Jesus pagou. E nesta hora da ceia, é uma hora da gente pensar nisso, da gente refletir sobre isso e da gente voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, dizendo, poxa, alguém pagou o preço, alguém deu a sua vida por mim. Então nós vamos participar deste pão, nesta fé e nessa certeza. Nosso irmão Israel, nosso irmão pastor Marcelo e eu, estamos aqui, nós três aqui na igreja, nesse momento, e nós vamos dar graça por este pão. Eu queria que você também pegasse o seu pão e desse graça junto comigo, tá bom? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este pão e pelo que ele representa para nós neste momento. Esse pão representa Jesus, que é o pão da vida, aquele que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Pai, muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Pai, o sacrifício não foi em vão, porque há homens e mulheres na face da terra que confiam em Ti e que têm a sua esperança no Evangelho da salvação. Pai, nós consagramos este pão e dele vamos participar em nome de Jesus. Que este pão traga vida, traga renovo para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Comemos todos. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Essa oportunidade maravilhosa da gente adorar a Deus, da gente agradecer a Deus. Agora não temos que pedir nada, só agradecer. Pelo muito que Ele fez por nós, está fazendo. Deus não parou a sua obra. Nós estamos em construção, cada um cristão está em construção. Se Ele deixar, Cristo continuará trabalhando na minha vida e na sua vida, irmão. Nos preparando para o dia, o grande dia, quando Jesus voltará. Depois do Senhor ter ceado, Ele pegou o cálice e deu graça, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança. Nova aliança, graças a Deus pela nova aliança. Nós vamos tomar o cálice da nova aliança e renovar o nosso voto de fé. Vou pedir pastor Marcelo para agradecer a Deus por este cálice. Vamos dar graças a Deus. Agradeça a Deus, pastor Marcelo. Te louvamos ao Senhor pelo cálice. Aleluia. O cálice da nova aliança. Amém, Jesus. Aliança feita no nome de Jesus. Te Graças louvamos, a Senhor. Deus. Obrigado, é verdade, Pai. Através
Desse ato, nós podemos dizer que somos teus. Amém, Que Jesus. tu és o nosso Deus, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor realmente nos tirou do império das trevas. Amém, Jesus. E agora vivemos em novidade de vida, Senhor. Graças a Deus. Isso pelo teu amor, pela tua misericórdia representado na morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. Muito obrigado por essa aliança, Senhor. O que seria Graças de nós sem Jesus? Amém. Nada. É verdade, é verdade. Obrigado. Só temos palavras de gratidão, Jesus, nos de perdoa, louvor, nos liberta. de adoração. Renova a minha aliança. Obrigado, Tu és o Senhor, Senhor da porque minha vida. estamos unidos Amém. no mesmo sangue, o sangue de Cristo, e somos um nele. Aleluia. Amém. Amém. Tomemos o cálice em memória de Cristo, em memória da obra consumada no Calvário. Amém. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, salvo, renova a sua aliança. Não importa as circunstâncias. Não importa a circunstância, meu irmão. Olha, eu vi uma frase hoje que me tocou muito no coração. Alguém disse, nós estamos vivendo uma grande crise no Brasil e no mundo por causa desse problema de doença. Por exemplo, nós estamos limitados aqui na igreja a 80 pessoas. Nesta manhã, nós estamos processando um culto aqui agora, presencial, com máximo 80 pessoas, é o máximo. Enquanto a nossa igreja cabe 300, nós só temos 80. Então nós estamos vivendo uma grande crise financeira, crise econômica, crise moral, crise da saúde, crise, todo sentido de crise. Mas alguém disse assim, ninguém entra numa crise e sai da crise do mesmo jeito. É impossível você entrar numa crise e sair da crise do mesmo jeito. Porque ou você entra, você tem que sair melhor ou pior da crise. E eu pergunto a você, vamos admitir que isso seja uma realidade, isso é uma afirmação de alguém que estudou, de alguém com conhecimento da personalidade humana. Quando nós já passamos por uma crise, a gente sai do outro lado, ou melhor ou pior. Tem pessoas que perderam familiares na sua família, morreu sua mãe, morreu seu pai, morreu sua tia. E como essa pessoa está mais firme na fé ou pior, ou com raiva de Deus? Você pode sair melhor ou pior. Como você vai sair, minha irmã, dessa situação que nós somos? Tem irmãs que estão em casa 5, 6 meses, sozinha, dentro de casa, mal aparece na janela da sua casa, longe dos irmãos, longe dos abraços, longe dos beijos, longe dos cumprimentos, de um aperto de mão. Olha, já faz 6 meses que a gente não aperta a mão de um irmão, não dá um abraço no irmão. Isso é uma crise social, né? Afastamento social. Você vai sair melhor ou pior desta crise? Você que determina. Se você te segurar na mão de Deus, se você descansar no seu, se você aproveitar esse momento, você vai sair melhor. E eu desejo de todo o meu coração que você saia mais fortalecido, mais convicto de que neste mundo tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso encontro. Vem aí o pastor Lorivaldo, tá bom? Não desliga seu aparelho, não desliga seu celular, se você está no celular, porque o pastor Lorivaldo vem aí com uma reflexão maravilhosa que vai encher a sua alma de paz, de confiança e de experiência com Deus. Tá? Até novamente nos encontrarmos e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra num primeiro texto que nós vamos compartilhar. Esse primeiro texto está aqui no livro de Jó. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos, né? Jó, Salmos, Provérbios, depois do livro de Esther. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Eu vou ler logo o verso 1 também. Jó, capítulo 1, verso 1. No verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos ao verso 8 agora.
8, verso 8. Verso 8. Diz assim: perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém. Vamos voltar um pouco às nossas Bíblias. Abra, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 1, diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o 7. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, o tema que nós vamos estar compartilhando nesta manhã, todos já notaram e perceberam, ainda que a gente não tivesse dito com antecedência. O tema do nosso compartilhar nesta manhã é servo. Todos os dois textos que nós lemos, nós vemos claramente que os textos estão tratando de servos, tanto Jó quanto Josué. E aí eu me remeto agora, ou sou remetido a ler ou a falar de cabeça, um outro texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23, onde o próprio apóstolo Paulo também se intitula como sendo servo de Deus. Ele estava naquela sua viagem até Roma e houve lá uma tribulação a bordo daquele navio e um anjo do Senhor, não o anjo, mas um anjo do Senhor apareceu a Paulo de noite, durante a noite, porque a tripulação estava muito estressada, preocupada com o que pudesse acontecer com aquele navio. E Paulo, então, se põe diante daquelas pessoas e, na tentativa de acalmar aquelas pessoas, Paulo se põe de pé e diz estas palavras, que são palavras maravilhosas. Esta noite, um anjo de Deus me apareceu. Paulo disse: esta noite um anjo de Deus me apareceu. Mas o que tem a ver o anjo de Deus com o servo? Mas vejam o seguinte, Paulo disse: esta noite um anjo de Deus me apareceu. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Vejam que no texto primeiro que nós lemos, com relação ao texto de Jó, quando o Senhor Deus fez aquela pergunta a Satanás: viste o meu servo Jó? E aí tem uma série de comentários que a gente pode compartilhar com os irmãos. Irmãos, como é bom ser visto por Deus como sendo servo. Uma coisa é eu ser visto por você como sendo servo. Uma coisa é eu ser visto pelo pastor da igreja como sendo servo.
Mas como eu estou sendo visto aos olhos de Deus? Será que Deus está me olhando e aprovando o meu serviço? Será que Deus está me olhando como sendo um servo aprovado? Glórias a Deus que o nosso irmão Jó foi achado, foi considerado não aos olhos do ser humano, mas aos olhos de quem? Aos olhos de quem? De Deus. Ele foi encontrado, ele foi achado aos olhos de Deus como sendo alguém que tinha as características de servo. Nem todo tempo estamos ou podemos servir, temos condições para servir, mas isso se fala de um estilo de vida onde há uma disposição ou uma predisposição em servir. Sim, com certeza, o ser servo passa necessariamente por obediência, por obedecer, por se submeter a alguém. E nós, humanos, todos nós, temos uma dificuldade, às vezes grande, de cada um de nós se submeter ao outro. Esta é uma questão que é muito difícil para cada um de nós. Nós nos submetermos ao outro, nós servirmos ao outro, nós considerarmos o outro como sendo superior a nós mesmos. E às vezes nós dizemos assim, perdão, eu obedeço a Deus, o meu negócio é com Deus, eu me humilho diante de Deus, eu sirvo a Deus. Ao homem não, o homem eu tenho dificuldade. Olha, irmão, se você não serve ao seu irmão que você está vendo, é uma balela dizer que vai se submeter a Deus ou que vai se humilhar diante de Deus. Não, a nossa humilhação diante de Deus, ela passa pela humilhação diante dos outros. O nosso serviço a Deus passa pelo nosso serviço diante das pessoas. O nosso obedecer a Deus passa necessariamente por obedecer às pessoas. Não são coisas desconectadas, não são. Elas têm uma ligação e uma dependência uma da outra. Servo, com certeza, é alguém que é fiel. Servo, com certeza, disse o pastor Marcos Paiva, é alguém que é confiável, que o Senhor, daquela parábola, confiou a alguns servos, alguns talentos, e o texto lá em Mateus ou em Lucas diz que ele confiou àqueles servos alguns talentos. E servo, com certeza, é alguém de confiança. Servo, com certeza, é alguém que, se não é, precisa, ou tem que ser, ou deve ser alguém que é leal ao seu Senhor. Eu queria fazer algumas afirmações. Uma delas é, às vezes, estamos no nosso serviço, e às vezes no nosso serviço estamos servindo aos nossos próprios interesses. Estamos servindo como que fôssemos servindo, nós estivéssemos servindo para inglês ver, para a plateia, apenas um show, apenas na aparência, servindo ou sendo servos dos nossos próprios interesses. Mas Deus é aquele que sonda a mente e que sonda o coração. E Ele não vê somente a aparência, Ele vê também o que vai dentro do meu coração. Ele sonda qual é a motivação, quais são os meus propósitos, o que é que eu estou intentando, o reconhecimento das pessoas, a promoção, ou eu estou pensando simplesmente em servir as pessoas para engrandecer o nome do Senhor e para abençoar a vida realmente das pessoas. Muitos vão dizer para o Senhor no dia do juízo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor viu o que eu fiz, o Senhor viu como eu servia, e o Senhor irá dizer para eles, porque está escrito e a gente crê que Ele vai dizer, não te conheço, mas o Senhor não me conhece?
O senhor não via as coisas que eu fazia lá na igreja? O senhor não via como eu aparecia? O senhor não via como é que eu fazia as coisas? E o Senhor vai olhar nos olhos de cada um e vai dizer, olha, não te conheço. E aí o desespero é grande. Como o Senhor não me conhece? Mas qual era a intenção? Deus não vai nem perguntar qual é a intenção. Ele vai dizer simplesmente, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. O que é que você queria? Aplausos? Então os aplausos você já recebeu em vida. Reconhecimento você já recebeu em vida. Afago você já recebeu em vida. O que você estava querendo e buscando e intencionando, você já recebeu em vida. Você não tem mais nada a receber. Você não tem mais nada a receber, porque o seu serviço redundou em nada. É como a palha que o fogo queima, e as nossas obras serão provadas. Lembram-se disso? Uns vão apresentar obras de ouro, de prata, outros vão de feno, de palha, de papel, de algodão, e vão ser provadas ao fogo. Mas não esse fogo que se extingue, mas o fogo de Deus que não se apaga. É o fogo que purifica. E o que permanecer do meu serviço, esse vai contar. Esse vai contar diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, voltem ao texto de Jó e tem algumas considerações a fazer com relação ao texto de Jó. O Senhor Deus fez uma avaliação. Olha, irmãos, é tão maravilhoso ser avaliado por Deus, tirar nota 10 com Deus. Olha, Jó tirou 10. Eu talvez não chegasse a 3,5, mas Jó tirou 10. Foi encontrado em integridade diante de Deus. Jó foi encontrado em retidão diante de Deus. O seu serviço foi aprovado por Deus. Diga assim, serviço aprovado por Deus. O serviço de Jó foi chancelado. E aqui nessas linhas que nós lemos, no verso 7, olhem o que diz o verso 7. O que diz aqui o verso 7? Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Satanás também está nos observando, sabia disso? Sabiam disso? Ele está passeando por aí, rodeando a terra, e está vendo quem é que está igual a abelha, não é? Está voando aí, né? Fazendo cera, fingindo que está trabalhando, não é? Fingindo que está produzindo mel, mas não está produzindo mel. Ele está, como é que diz aqui? Rodeando a terra, passeando por ela, e dizendo assim, aquele de lá está brincando, olha lá, é um enrolador, aquele dali está fazendo só para a torcida, aquele dali está, deixa ele comigo, e está botando casca de banana nos nossos caminhos. A verdade é que tanto Deus está olhando, como também o Satanás está observando. Deus está olhando o que nós estamos fazendo, e Satanás não conhece o meu coração, mas ele vê o exterior, né? Ele vê se eu peguei ali aquela caixa, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, ele está rodeando aí a terra. E Deus, naquela conversa com ele, de onde tu estava, Satanás? Olha, eu estou aí rodando. Estou dando um rolé por aí. Estou dando aí uma saída aí, estou vendo como é que o pessoal está fazendo as coisas por aí. E tem muita gente enganando aí, Senhor. Satanás, tem muita gente aí que está enrolando, mas o Senhor disse assim, deixa comigo, pode deixar. No dia lá eu vou acertar a conta com eles. Não adianta, a gente foge do homem, se esconde do homem, eu tento enganar um homem, mas não engana a Deus. Não engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Vamos deixar agora o texto de Jó aqui. Ainda no texto de Jó, Deus disse para Satanás, olha, viste o meu servo Jó? É um homem reto. O meu servo Jó, servo, precisa ser reto. Diga assim, precisa ser reto. O servo precisa ser reto. E, aliás, se ele não é reto, ele não pode ser servo. Pastor Sebastião está precisando de ajudante, de auxiliares, de servos. Nós aqui, pessoas retas. Mas o que é ser reto? Reto é alguém que pratica a justiça. Vamos resolver esse problema logo. Está resolvido. O que é ser reto? Reto é andar em justiça.
praticar a justiça. O Senhor Deus encontrou em Jó integridade. E o que é integridade? O servo precisa ser íntegro. Se nós pegarmos o termo íntegro, vem de inteiro. Íntegro, ela pode ser traduzida tranquilamente, certamente, por alguém que é como Daniel, por exemplo, e Jó também, mas Daniel era alguém que era inatacável, alguém que não se achasse dolo algum. Você já viu alguém irrepreensível? A Bíblia diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. Alguém que é irrepreensível é alguém que anda retamente, que anda praticando a justiça e procura fazer a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, vou andar retamente, vou praticar a justiça, vou ser alguém íntegro, portanto inatacável. Esses elementos qualificaram Jó aos olhos de Deus. E ele disse mais: homem temente a Deus, o servo tem que ser temente a Deus. E, aliás, por ele ser temente a Deus, é que ele é capacitado a ser servo. Alguém que teme a Deus, ele é levado a servir, e a servir desta maneira, com integridade, com retidão, com humildade, com obediência, ser alguém confiável, porque ele é de Deus, porque ele é de Deus. E o que ele disse mais? É alguém que se desvia do mal. Se desviava, o mal está aqui, ele dava uma volta. E às vezes a gente parte para cima do mal, faz questão de encontrar-se com o mal. Não. O servo de Deus, ele teme a Deus. O temor a Deus é o princípio, é a base, é o alicerce e é também o começo da sabedoria e é o começo de tudo. Portanto, Jó, primeiramente, ele era um homem temente a Deus. Em primeiro lugar, como ponto de partida, como motor propulsor, ele era alguém que era temente a Deus. E aí, em sendo temente a Deus, ele conseguia ser íntegro. Em sendo temente a Deus, ele era reto. Em sendo temente a Deus, ele se desviava do mal. E ele conseguia ser servo de Deus, fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Agora vamos explorar o que nós lemos lá no texto de Josué. Josué, os versículos 1 a 8 do capítulo 1 que nós lemos, vemos que também é característica daquele que é servo de Deus. No verso 7 também, tão somente ser forte. O servo, ele não é fraco, como muitos às vezes pensam e nos julgam. Não é porque você é servo ou obediente ou que é humilde que você é um fraco, que você é um frágil. Não. O servo é forte, porque Josué era forte e Moisés era forte, Moisés era valente. O servo precisa ser valente, o servo precisa ser forte, o servo precisa ser corajoso, até mesmo para honrar o seu Senhor. Servo não é alguém fraco. Dependemos de Deus sempre, dependência de Deus, total. Alguém que diz assim: olha, você ore, como se tudo dependesse de Deus. Agora, faça, como tudo se dependesse de quem? De você. Então, o servo é alguém que deve ser forte e corajoso, porque aqui o Senhor diz assim: tão somente você, Josué, seja forte e seja corajoso. Josué, seja forte e seja corajoso. O servo também tem que ter um outro elemento que faça parte da sua vida. Ele precisa ser alguém diligente, zeloso para com o seu Senhor, zeloso para com as coisas do seu Senhor humano,
zeloso para com as coisas do seu Senhor celestial, para com as coisas de Deus. E, aliás, a Bíblia diz que quando fazemos as coisas de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, não somos zelosos ou cuidadosos ou diligentes, nós somos miseráveis. O servo deve ser cuidadoso, não tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, olha aí, cuidado, esta palavra cuidado quer dizer, seja zeloso, seja cuidadoso de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. No verso 7 ainda, diz assim, dela, ou seja, da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Deus está falando com Josué, olha Josué, você não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus estava dizendo para Josué, sabe o que? Exatamente para Josué ser fiel. Tem gente que é como uma folha que o vento dispersa. Ele não só vai para a direita, como ele vai para a esquerda, como ele vai para o alto, como ele vai para baixo, como ele volta. Voltar impossível. Voltar impossível. Diga assim, voltar é impossível. É para frente, é para frente, é para frente. E esse para frente, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não ser infiel a Deus, é se manter firme nos seus propósitos, firme nas suas convicções, firmes no seu serviço, ser leal a Deus e fiel a Deus. Glórias a Deus. Você quer ser um servo? Você já é um servo? Você quer ser achado por Deus como sendo um servo? Você quer que Deus olhe para você e diga também as palavras que Ele disse para Jó? Você quer ser também alguém como Josué ou como Moisés, que Deus disse, Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo. Uma coisa, irmãos, é eu dizer que eu sou servo. Eu sou servo. Eu sou serva de Deus. Eu sou servo de Deus. É muito bom. E se você é, de fato e de verdade, amém, glórias a Deus, aleluia. Agora, outra coisa magna é Deus falar assim, você é meu servo. Eu te vejo como meu servo. Você é um servo aprovado. E se você é um servo aprovado por Deus, fique de pé. Não é? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem quer ser servo aprovado aqui? Então, louvado seja Deus. Olha, eu estou olhando aqui de cima e estou vendo um monte de servos. Né? Um monte de servas. Não é? Um monte de servos e de servas. E se você ainda não tinha pensado em ser servo, que a partir de hoje você pense nisso, tá? Porque é muito bom ser servo de Deus. E ser alguém que Deus nos ache como servos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor que nos torna servos. E é o Senhor que opera em nós o Teu querer e o Teu realizar em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Que nós também possamos ser achados diante dos Teus olhos, assim como Jó foi achado, assim como Moisés foi achado como servo diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o melhor serviço que Tu separaste para o homem é Te servir, é servir ao Senhor, é servirmos uns aos outros, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha capacitar cada um de nós, habilitar cada um de nós, que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer refletir da responsabilidade que nós temos com o nome do Senhor e que nós possamos ter zelo, cuidado e que nós possamos desempenhar bem o nosso serviço. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Nos abençoa nesta manhã. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa as famílias da igreja. Nos abençoa, nos guarde e nos proteja agora
de volta para os nossos lares e nos traga novamente aqui à noite para estarmos novamente aqui na Tua presença, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe. Até logo mais, se Deus quiser.